Olá pessoal, eu sou Gislaine aqui do canal Mundinho das Phalaenopes. Hoje eu vou estar aqui dividindo com vocês uma experiência que eu tive, que é o sucesso de ter bastante floração. Eu quero estar falando para vocês como eu consegui, mas antes disso eu quero estar pedindo para vocês que se inscrevam nesse canal, que sejam seguidores, que vocês possam estar deixando seu like aí para esse canal, para que ele possa crescer. Pedir também que vocês compartilhem com seus amigos, nos seus grupos do WhatsApp. E que vocês possam estar aqui junto comigo, recebendo os vídeos que eu estarei gravando para vocês, falando das minhas experiências aqui com as minhas plantas. E desde já, eu já agradeço você por estar aqui. Então, eu quero estar dividindo com vocês a experiência que eu tive com as minhas meninas aqui. Antes desse orquidário aqui, que vocês estão vendo, era um corredor ali no fundo da minha casa. Era um corredor bem pequeno. Eu comecei lá. E o que acontecia lá? Lá elas ficavam no sombrite. E então ficava um pouco escuro, não tinha essa claridade que tem aqui. E assim, eu tinha uma floração aqui, outra floração ali. E eu fui vendo que estava faltando algo. Então, como eu fui adquirindo mais plantas, né? Então, eu fui e pedi para que meu esposo trouxesse meu orquidário aqui para frente de casa, que é um espaço bem maior, que vocês estão vendo aqui. E aqui, ela tem bastante claridade. Por quê? Porque eu coloquei elas lá no meu cantinho, no outro orquidário, lá no corredorzinho, elas pegavam chuva e ficavam no sombrite 70%. Não tinha tanta claridade porque era pequeno, então as paredes quase que se encontravam, então deixava o ambiente bem mais escuro. E elas pegavam muita chuva. Pode chuva nas Phalaenopes? Pode, não tem problema algum, né? Se você deu certo que elas pegassem chuva, não tem problema algum. O problema é que eu tive alguns problemas aqui sim, porque aqui chovia muito, por mais que eu sempre tive, quando elas estavam lá atrás, o meu tipo de substrato, ele era pedra de argila expandida, era também brita e era carvão. Elas não tinham esfagno nelas, eu não colocava esfagno nelas, eu não colocava casca de pinos nela, não colocava, justamente porque elas pegavam chuva. Então, o meu tipo de substrato era um substrato onde a água pegava e descia, escorria, elas secavam rápido. Mas como a chuva aqui não parava, ficava um mês chovendo, eu tive muita perda de orquídeas, porque elas começaram a apodrecer. Então, o que eu fiz? Eu trouxe elas aqui pra frente, aonde eu coloquei esse telhado aqui, que é um telhado transparente, né? E onde elas hoje ficam num ambiente onde elas não pegam chuva. Eu tenho outros tipos de orquídeas aqui, não é só Phalaenopes. Tenho oncídios, eu tenho catleias, vandas, eu tenho outro tipo de orquídeas. Mas a maioria das minhas orquídeas, digamos que seja 90%, é Phalaenopes. Então eu precisava cuidar delas, né? E então eu trouxe elas para cá. E o que eu percebi? O que é importante para que elas tenham boas raízes, essa quantidade de raízes que eu já mostrei para vocês aqui no meu outro vídeo, né? Nos outros vídeos anteriores vocês viram falar sobre as raízes, mas eu não tinha esse sucesso de raízes e nem tinha essas florações que vocês estão vendo aqui. Eu tinha florações? Tinha, mas eram poucas. Por exemplo, numa planta só, nascia 2 flores, né? Vinha 2 flores, 3. Não tinha essa abundância que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Esses buquês aqui, essas cascatas que hoje eu tenho aqui. Tá vendo? Bastante floração. Com abundância, né? Cada uma das minhas plantas vieram com bastante floração. Por quê? Por causa da iluminosidade desse lugar. Olha o quanto elas gostaram. Aqui, elas têm essa telha aqui, tá vendo?
Se eu colocar essa telha num lugar onde pega sol o dia todo, elas vão queimar. Por mais que seja telha, por mais que seja alta, que é bem alto, né? Elas pegam sim. Mas aqui, esse sol filtrado, elas recebem só pela manhã. Então, aonde fica o sol o dia todo, eu coloquei esse sombrite aqui, ó, de 50%. Então, elas pegam o sol, esse sol filtradinho aqui, ó, pela manhã, onde não queima elas. Vocês podem ver que as folhas delas não estão queimadas. Tá vendo? Olha, aqui pega sol pela manhã, as folhas delas não tem nenhum tipo de queimadura, tá vendo? É bem claro aqui, vocês podem ver, ó, a claridade que elas pegam, elas adoraram essa claridade. E elas de forma alguma se queimaram, porque eu fui observando. Então, vocês precisam ter esse cuidado de observar. Por mais que vocês dê claridade para elas, tem que observar se a planta não vai queimar. E aqui não queimou. Porque aonde ela pega sol pela manhã, esse sol não queima elas. Mas aonde o sol é o dia todo, eu coloquei sombrite. Então, é bem filtrado. As minhas plantas estão, olha para vocês verem, a abundância de raízes, olha esse vegetal, que coisa mais linda. Essas que estão no vidro, elas não pegam sol de jeito nenhum, porque é outro telhado que eu coloco nelas. Olha, esse aqui, ó, que é o telhado normal. Essas não pegam nenhum tipo de sol, mas pega bastante claridade por causa daquele outro lado ali. Então, isso fez muito bem para as nossas plantas, faz muito bem para as nossas plantas. Então, eu queria estar dividindo com vocês que não é só apenas você dar uma boa adubação. A adubação é importante? Sim, muito importante. A gente tá adubando as nossas plantas direitinho, né? Fazer uma tabelinha e tá cumprindo essa tabela direitinho é muito importante. Mas a planta necessita de claridade para que ela tenha uma boa floração, para que ela tenha bom enraizamento. Elas precisam. O enraizamento das minhas plantas, veio assim com muita abundância depois que elas estão recebendo essa claridade. E assim, outra coisa que eu quero falar para vocês, não é apenas claridade que vocês têm que dar para elas também. Vocês precisam que elas tenham um ambiente onde elas recebam bastante umidade. Aqui, ó, o meu chão, ele é um chão no contrapiso, mas eu molho ele 2 vezes por dia, então ele fica assim, ó, cheio de água. Tem bastante planta no chão que eu coloco, olha, para que elas possam receber a umidade dessas plantas, bastante samambaias que eu tenho aqui, outro tipo de planta. Então, primeiro lugar, claridade, né? A claridade para elas, depois que elas tenham um lugar que elas recebam bastante umidades, porque a Phalaenopsis, ela gosta, não só a Phalaenopsis, mas qualquer outro tipo de orquídea, elas necessitam de estar num ambiente que elas recebem umidade. Não umidade excessiva, mas a umidade que elas precisam para que elas possam ter um bom desenvolvimento. Então, aqui no meu cantinho é assim, elas são um lugar bem iluminado e com bastante... que elas recebem bastante umidade do ar. Aqui, ó, como aqui é muito quente, já falei pra vocês, além disso, elas têm eu comprei pra elas aqui um climatizador, que é aquele aparelho que vocês estão vendo lá no fundo. Ele é um climatizador, que elas recebem o tempo todo a umidade que ela joga, né? Vem a água, enche aquele aparelho lá que vocês viram e a aguinha fica jogando para elas o dia todo. Então é assim que eu faço, assim que tem dado muito certo para mim. Eu queria estar dividindo isso com vocês, porque deu muito certo para mim. Então essa é a minha experiência e eu espero que dê certo para você também. Mas faça aquilo que dê certo para você. O importante é a gente cuidar muito bem das nossas meninas. Desde já eu quero agradecer você por estar comigo até o final nesse vídeo. Não esquece de deixar seu like. Não esquece de se inscrever nesse canal e me ajude a divulgar. Um abraço para vocês, que Deus nos abençoe e até a próxima.